Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, vamos conversar na área de defesa do consumidor. Vamos entrevistar o advogado, doutor Marcelo Torres. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Com ele, nós vamos falar a respeito do direito do consumidor relacionado à devolução de produtos, roupas, brinquedos. Teve a ideia da criança, o que é que pode, o que é que não pode, quais são as regras para você trocar produtos, para você devolver na hora que compra. Tem até gente que hoje em dia vai comprar uma roupa, tira uma selfie, posta no Instagram, no Facebook, no outro dia vai devolver a roupa. Então tem tanta coisa acontecendo, vale a pena você ficar atento aí ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. E em seguida vamos entrevistar o Dr. Marcos Maia, secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Rio Grande do Norte, falando sobre a alimentação de dados das urnas para o segundo turno, a organização do pleito, essa história de desmentir, inclusive, as notícias falsas, né, de que as urnas seriam adulteradas, enfim, candidato que fica pregando esse tipo de coisa para prejudicar a nossa democracia, né? Inclusive alguém fazendo coisas falsas, né? Você digitava para governador o número de um candidato, aí dizia que ele não aparecia, que era uma fraude, mas na verdade você estava digitando o número em algo que era errado, né? Não era o correto, por isso que dava nulo. Então, vale a pena você ficar atento para desmentir muita coisa que, infelizmente, tem gente de boa fé que acaba, na inocência, acreditando em muita maluquice. Bom, e antes da primeira entrevista, só lembrando a você que está nos acompanhando, eu estou avisando, viu? São os últimos exemplares impressos aqui do nosso livro Família e Política no Rio Grande do Norte. Alves, Maia e o suporte do Senado. Foi a nossa dissertação de mestrado. Eu já repus pela quarta vez lá na livraria do campus da UFRN, na Cooperativa Cultural Universitária. E ontem também já repus pela quarta vez, que acabou de novo, lá no Nordestão, Cidade Jardim, na banca de revistas lá, na Revistaria Cultural. Vale a pena, né? Está, hoje, graças a Deus, o livro mais vendido da cooperativa lá na UFRN, como também lá já é o primeiro lugar de vendas na própria Revistaria Cultural do Nordestão, Cidade Jardim. Últimas oportunidades para você adquirir. É um material histórico importante, uma pesquisa bastante aprofundada sobre como chegaram ao poder, o que é que fazem para se manter, o que acontece com quem não é Alves, não é Maia, o Rosado que passa pelos espaços de poder. Então, temos aí até uma sintonia, até com a resposta que os eleitores deram nas urnas, inclusive, né, com os resultados do primeiro turno, né? Então, vale a pena você entender o conteúdo desse livro, que foi a nossa pesquisa científica, a nossa dissertação de mestrado. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão, Marcelo Torres, advogado. Boa tarde, Robson. Primeiramente, parabéns pelo excelente livro. Obrigado. Eu soube que você está lendo e está gostando, né? Estamos acompanhando. E eu gostaria de saber, tivemos o Dia das Crianças e muita gente às vezes quer trocar um produto ou quer devolver. Quais são as regras de troca e devolução de produtos, né? Seja especificamente nesse último caso do Dia das Crianças ou em qualquer outro período. Vem Natal aí, já fica a dica também, né? Bem, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele expõe para o consumidor que existe a possibilidade de, quando o produto vier com vício ou algum defeito, sendo o vício uma característica que diminui a utilização do produto, e o defeito algo que gera um dano ao consumidor. Se existir vício ou defeito, o consumidor tem um prazo legal, de até 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis, de poder entregar o bem e pedir 3 alternativas: devolução do dinheiro, reparo do dano ou, se for o caso, a entrega de um novo produto sem nenhum tipo de dano ao consumidor. Fora isso, o consumidor também tem o direito, em algumas situações, quando ele compra um produto à distância, a desistir do produto em um prazo de até 7 dias. Muito bem. E tem uma pergunta da Camila, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber como é que fica no caso de devolução de algum produto ou de troca quando ele está com uma promoção. Ou quando ele estava com promoção na hora que a pessoa comprou. Alguns fornecedores de má-fé, eles informam que produtos que estão em promoção não são passíveis de troca. Isso não é verdadeiro. Isso é uma falácia. Isso não faz sentido. É para enganar o consumidor. Se o produto tiver algum tipo de vício ou algum tipo de defeito, mesmo sendo um produto que foi colocado e vendido em promoção, mesmo assim o consumidor tem direito à aplicação do artigo 18 e ressarcimento financeiro, entrega de um novo produto ou abatimento proporcional no preço. Muito bem.
E, por exemplo, como é que fica essa situação que tem acontecido não só no Brasil, mas em várias partes do mundo? A pessoa, né, nessa onda consumista exacerbada, né, que ninguém dá conta, compra um produto, uma camiseta, óculos, e tira uma foto, posta no Instagram, no Facebook, manda pelo Twitter, nas redes e mídias sociais, manda no WhatsApp, e para se passar por bacana, no outro dia vai e devolve o produto. Agora já é o inverso da situação, é quando o consumidor muitas vezes age de má fé. Nessa situação, não é o fornecedor obrigado a promover a permuta do produto, porque ele não contém vício, ele não contém defeito. Até mesmo quando nós ganhamos um presente, às vezes a gente não gosta do presente e quer trocar o presente. Às vezes o fornecedor troca no período natalino, no período de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, por uma liberalidade, para manter um vínculo com o consumidor. Mas sequer existe a obrigação. O fornecedor só deve promover a troca do produto se existir vício ou defeito. Então, usou a camisa, não pode mais trocar. E como é que, por exemplo, quando uma pessoa comprou uma camiseta, algum produto, um relógio, alguma coisa, aí usou para tirar foto, postou, e no dia vai devolver dizendo que se arrependeu, porque tem aquela história do prazo de arrependimento, né? Isso. Como é que se ele não tiver postado antes, né? Às vezes tem gente que guarda para postar depois que devolve, aí já era, né? Exato. Então, existe alguma forma da loja que vendeu esse produto tentar se precaver desse tipo de coisa ou perceber que tem alguma coisa errada ali? Tem. A loja deve primeiramente analisar o produto para ver se houve violação ou não no lacre, se houve violação na caixa. Ou seja, se houve violação e não existe vício ou defeito, a loja não tem a obrigação de trocar. Se não houve violação e o produto foi comprado à distância, o consumidor vai ter um prazo de até 7 dias para desistir. E mesmo que o consumidor, no 6º dia, abra o produto e perceba que existe vício ou defeito, mesmo assim, nesse prazo de até 7 dias, o consumidor tem o direito a promover essa troca. Agora, a gente parte de um princípio de boa-fé. Tanto o consumidor quanto os fornecedores devem agir pautados numa boa-fé. É verdade, né? Chegou uma pergunta semelhante sobre isso. A pergunta da Fabiane, que está nos acompanhando em Candelária. Ela gostaria de saber se esse mesmo prazo existe também para quem comprou pela internet, né? Exatamente. Comprou à distância, não teve acesso direto ao produto, seja produto ou seja até mesmo serviço. Não teve acesso, você assinou o contrato ou comprou o produto, chegou em sua residência, o consumidor dispõe de um prazo de até 7 dias para promover essa desistência. Participação aqui do Carlos, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele disse que comprou produtos pela internet, mas passou desse prazo de troca. Porém, ele se refere a uma cadeira. Isso aí já é muito conhecido. Ele comprou uma cadeira que se colocava como o couro ecológico, mas com o tempo a cadeira se esfarelou todinha. Isso já aconteceu comigo, inclusive, com muita gente, né? Você compra e depois você vai fazer o quê, né? Que você já passou desse prazo de troca. O consumidor toma conhecimento que realmente passou o prazo de 7 dias, mas aí, como é um bem durável, o consumidor dispõe de um prazo de pelo menos 90 dias. Ou seja, se dentro dos 90 dias tomar conhecimento sobre o fato da cadeira não ser legítima, o couro não ser legítimo, tem a possibilidade também de promover a troca do produto. Muito bem. E, por exemplo, quando a gente fala em relação a ao consumidor, nessa relação entre o consumidor e a pessoa que vendeu determinado produto ou serviço, quais são os principais órgãos onde a pessoa pode recorrer? Porque existe, por exemplo, a Defensoria Pública, existe o PROCON, municipal, o estadual e da Assembleia. Existe também, quando há problemas em relação ao consumo, o próprio Ministério Público. Né? E aquilo que se chama a junta, que antigamente se chamava de Junta de Pequenas Causas. Então, em que situação o consumidor... Perdão, o programa vive assim. Em que situação o consumidor que se sente lesado, em qualquer situação, ele deve procurar qualquer uma dessas instituições? Ou seja, qual é a chave para cada fechadura dessa? Perfeito. Como você bem salientou, Robson, o consumidor ele tem à sua disposição os 3 PROCONs, que é o municipal, o estadual e o da Assembleia. Tem ainda a Promotoria de Defesa e Amparo do Consumidor, que geralmente ela ajuiza ações para defender coletivamente os consumidores e não unilateralmente ou individualmente. Temos ainda os juizados especiais e as práticas jurídicas das universidades e faculdades, que prestam serviço gratuito para essas situações de pequenas causas, de causas que não têm uma complexidade muito grande. Então, até mesmo a própria OAB está com as suas portas abertas, ou seja, juizados especiais, OAB e os órgãos que o amigo acabou de citar. Muito bem. Tem mais uma pergunta do telespectador. O que fazer? Ela não mandou o nome nem bairro, está digitando ainda. O que fazer quando, através de um site de compra e venda, tipo Mercado Livre,
A pessoa vende um celular que está perfeito e ao receber o cliente alega que está com defeito, devolve, mas a caixa chega vazia, sem o celular. O que fazer e a quem recorrer? Isso aí já é estelionato. Isso. Nesse caso, o consumidor deve se precaver. Antes de promover a compra e venda do produto, ele deve se certificar de que tipo de vendedor é esse. Se o vendedor tem uma boa qualificação, se existem perguntas e respostas que foram respondidas de maneira uniforme, coerente por esse fornecedor, para justamente não cair numa situação dessa. No caso do Mercado Livre, o Mercado Livre ele não é tido como um fornecedor de produtos, mas um mero intermediador. Se o consumidor opta por fazer a compra pelo Mercado Pago, ele tem uma garantia maior, porque só vai pagar pelo produto quando vir que ele está em perfeito estado. Então, a dica que a gente dá é, tome cuidado e veja, procure investigar se aquele fornecedor ele é interessante ou não. E eu quero fazer um alerta aqui, inclusive, em verdade de fatos, baseados em conversas que eu tive com vários delegados de polícia civil, militar, civil e federal, onde o site OLX é o site que está empestado de produtos roubados. Eu vou repetir, OLX empestado de produtos roubados. Portanto, tenha sempre muito cuidado com aquilo que você compra na OLX. Repetindo claramente, na OLX há uma chuva de produtos roubados, que todos os dias há problemas registrados nas delegacias de polícia. Isso, informação verdadeira em conversa minha direta com vários delegados de Polícia Civil e Federal. Doutor Marcelo, quero agradecer a sua participação no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares, viu? Obrigado. Muito obrigado. Agradeço pela atenção, estamos com as portas sempre abertas para esclarecimento. Muito obrigado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com o Dr. Marcos Maia. Ele é secretário de Tecnologia da Informação no Tribunal Regional do Rio Grande do Norte. Essa história de ficar dizendo mentiras em relação à urna eletrônica, vamos esclarecer detalhe por detalhe daqui a pouquinho ao vivo e também com a sua participação. Manda sua pergunta, tira sua dúvida aqui ao vivo, 999229519. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.